Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito do porquê Deus nos faz esperar. Porque parece que Deus demora em agir, em realizar algo em nossas vidas. Talvez nesse exato momento você esteja vivendo isso. Você orou, você suplicou a Deus, às vezes por uma solução de algum problema ou para que Ele realize algum milagre em sua vida. E parece que Deus te deixa esperando. Parece que você tem que esperar até o último momento, onde a sua fé ela se desespera, onde o medo toma conta do seu coração e você não vê mais solução, onde parece que está tudo perdido. Mas a verdade é que existe um motivo para isso. E a gente vai ver hoje, através da vida de Marta e de Maria, irmãs de Lázaro, umas das pessoas que mais esperaram em Deus em momento de dificuldade. Uma das pessoas que esperaram em Deus até o ponto de talvez duvidarem de que Deus iria ajudá-las. Marta e Maria estavam com o seu irmão Lázaro doente e elas mandam uma mensagem para Jesus. Jesus estava com seus discípulos realizando os seus milagres, fazendo a sua missão na terra e recebe uma mensagem de Marta e de Maria, que era informando sobre a situação do amigo dele, Lázaro, dizendo que ele estava doente, dizendo que ele estava prestes, talvez, a falecer. E Jesus recebe essa mensagem. Só que a gente vai ver no texto agora que Jesus ele decide ficar mais 2 dias onde ele estava, ao invés de atender esse chamado de Marta e Maria por socorro. Ao invés de prontamente atender, correr atrás, ir até lá onde Marta e Maria estavam para poder curar Lázaro. E ele explica o motivo disso nesse texto. Olha o que está escrito aqui em João 11, a partir do versículo 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Até aqui por enquanto. O primeiro motivo do porquê Deus nos faz esperar tanto é que o tempo de Deus, as coisas que Deus faz, ela tem um propósito, que é para glorificar o seu nome. Tudo é orquestrado para isso. Nós temos primeiro que entender que tudo que acontece nesse mundo, tudo que foi criado, eu e você, a nossa história, o que acontece em nossas vidas, o que deixa de acontecer, é para a glória de Deus. Esse é o primeiro ponto. O fator principal da nossa história, o que mais importa na nossa existência, é honrar e glorificar o nome de Deus. E é por isso então que aquilo que ansiamos, aquilo que queremos que Deus faça em nossas vidas, não pode substituir esse propósito. Não pode passar por cima desse propósito. Deus ele não fez Marta e Maria esperarem porque elas não mereciam ou porque ele não queria curar Lázaro naquele momento. Mas é porque existia um plano. A espera delas era necessária para que Deus fosse glorificado. Então, é isso que eu quero que você entenda aqui. O primeiro motivo é esse. Você está esperando porque o momento certo é utilizado para glorificar a Deus. Talvez nesse momento agora, se Deus te desse a solução para esse problema, talvez se nesse momento agora as coisas acontecessem como você gostaria, Deus não seria glorificado. Talvez se Deus entregasse aquele emprego agora, ou realizasse aquele sonho agora, ele não seria glorificado. Por isso, espere em Deus, porque essa espera vale a pena, porque ela glorifica o nome do Senhor. E não para por aí. Jesus continua. No versículo 5 ele diz, no versículo 5, o texto diz, Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Isso aqui nos mostra uma coisa muito interessante a respeito da espera. O texto diz aqui que Jesus amava Marta e Maria. Amava Lázaro.
Mas mesmo assim o texto continua e diz: no entanto, ele decide permanecer mais 2 dias no lugar onde ele estava. Ou seja, Jesus é alertado a respeito da situação de Lázaro, que ele estava doente, que provavelmente ele poderia falecer. Ele ouve isso, mas ao invés de prontamente ir até ele, não, ele decide permanecer onde ele estava por mais 2 dias. Deus, ele é um pai que faz o que é preciso e não o que nós queremos no momento. Porque talvez a vontade de Jesus era simplesmente correr para Lázaro para poder curá-lo. Porque o texto diz, ele amava Marta, ele amava Maria. Então se ele amava, talvez ele gostaria de fazer aquilo naquele momento. Porém, ele não faz o que queremos, mas o que precisamos. Essa espera não é porque Deus não quer realizar aquilo que você deseja, mas é porque é preciso. É preciso esperar pelos motivos de Deus, que você muitas vezes não compreende. Marta e Maria precisavam esperar. Talvez a vontade do homem de Deus, né, de Jesus ali, a vontade de Jesus ali, por amar Marta e Maria, era curar o irmão delas, era curar Lázaro ali naquele momento. Talvez correr para Lázaro para curar. Mas ele entendia, Jesus entendia que o que era melhor para elas é que elas esperassem. Deus, ele faz as coisas para o seu próprio bem. Essa espera toda é para o seu próprio bem, assim como era para o bem de Marta e Maria. Jesus, como diz o texto, amava muito Marta e Maria. E não queria, claro, ver elas sofrerem, mas era preciso, era necessário com que elas esperassem um pouco mais. Então, saiba disso. Deus não é indiferente aos seus problemas. Deus sabe dos seus problemas, sabe que você necessita daquilo que você pediu, mas te faz esperar por um plano maior, porque é para o seu bem. Por mais que você não consiga ver, não consiga enxergar, é para o seu próprio bem. E o terceiro motivo é porque a espera fortalece a nossa fé. Olha o que está escrito no versículo 15, quando Jesus diz aos seus discípulos que Lázaro realmente havia morrido. Aliás, a partir do versículo 14 diz assim: por isso lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá. Jesus está contente por conta disso. Imagina a reação dos seus discípulos. Como assim ele está contente com a morte de Lázaro, de não poder ter estado lá para poder ajudar Lázaro? E ele explica aqui, para que vocês creiam. Ou seja, a nossa espera, ela fortalece a nossa fé. Por quê? Porque quanto mais esperamos, mais nós conseguimos depositar a nossa esperança em Deus. Mais nós conseguimos crer. E não há nada mais além do que Jesus para crer. Porque a espera, ela cria isso em nós. Essa esperança em Deus, depositar a esperança em Deus. Que no momento de espera, ao invés de você murmurar, ao invés de você deixar de crer, alimente a sua fé. Alimente a sua fé em Cristo Jesus. Isso tudo, toda essa espera é para que você creia em algo maior. É para que a sua fé seja fortalecida. E por que isso? No versículo 21, a gente vai ver o último motivo do porquê Deus faz isso. Deus faz isso porque esperar em Deus nos coloca em um lugar de dependência. Quando nós esperamos que alguém faça algo, a gente está dependendo daquela pessoa. É como se a gente tivesse de carona. A gente tem que esperar o dono do carro para a gente poder ir. Ou seja, a gente está totalmente à mercê das decisões dessa pessoa. A espera nos faz ser dependentes, nos coloca em uma situação de dependência onde não há nada mais a depositar a nossa fé, senão em Cristo Jesus. E é isso que acontece com Marta e Maria. Olha aqui, versículo 21. Marta disse a Jesus, isso depois de Jesus ter chego, até ela. Ela disse isso a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta e Maria, elas dependiam de Jesus para que o irmão dela fosse curado. E elas só conseguiram perceber isso quando realmente não havia mais possibilidades. Quando realmente era só em Jesus que elas deveriam depositar a fé delas. Saiba disso. Essa espera é para criar em você força, para criar em você fé. É porque é para o seu bem, é necessário.
é porque te coloca num lugar de dependência em Deus. E é para a glória de Deus. O texto vai terminar dizendo que depois de 4 dias, depois que Lázaro estava cheirando mal, com decomposição no seu corpo, depois disso, depois onde não havia mais possibilidades dele ressuscitar, onde não havia mais motivos para crer em algo humano, depois disso Jesus ressuscita Lázaro. Por quê? Porque não havia alternativas a não ser uma obra de Deus. Quando nós esperamos, quando nós caímos a ficha, não tem coisa humana que resolva essa situação. Aí é o momento em que Deus realiza a obra. Porque aí é incontestável a ação de Deus. Se Deus tivesse, se Jesus tivesse ressuscitado Lázaro no mesmo dia, ou curado ele antes dele morrer, talvez a fé de Marta e Maria não teriam sido fortalecidas e provavelmente, com toda certeza, as pessoas não iriam testemunhar da ressurreição de Lázaro e não iriam crer em Jesus como Messias. Ou seja, toda a espera de Marta e Maria, toda a angústia que elas passaram, foi para um propósito maior. Foi para honrar e glorificar o nome de Deus em primeiro lugar. E para que a fé delas fosse fortalecida e elas conseguissem crer e entender que não havia possibilidades de ser algo humano. Somente Deus poderia ter ressuscitado Lázaro, porque tinha passado 4 dias, o corpo já estava em decomposição, ou seja, não havia nada humano para fazer ali. Era só algo sobrenatural. E foi isso que Jesus fez na vida de Marta e de Maria. E foi isso que Jesus fez na vida de Lázaro. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para você hoje. Que você saiba que essa espera não é para que você sinta mais dor. Deus não quer isso. Deus não queria, Jesus não queria que Marta e Maria sofressem ainda mais. Mas ele decidiu fazê-las esperarem para algo maior, para algo que iria abençoar elas, além do irmão ressuscitar. Marta e Maria não recebeu apenas um irmão ressuscitado, mas recebeu a dádiva de crer ainda mais em Jesus como o Messias. Receberam da dádiva de ter uma fé fortalecida. Então, é isso que Deus quer fazer com você através dessa espera. Fortalecer a sua fé e usar de toda essa situação para honrar e glorificar o nome dele. E lembrando, se você quer ajuda para melhorar o seu relacionamento com Deus ou entender mais sobre como viver uma vida de santidade, como viver o seu chamado, tomar decisões segundo a vontade de Deus, eu fiz um e-book chamado O Combatente Guia Cristão, onde lá eu falo sobre esses assuntos e muito mais outros, e eu creio que pode abençoar e edificar muito a sua vida. Se você quiser, é só acessar pelo primeiro link na descrição, beleza? Tamo junto, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.